Olá! Hoje nós vamos falar de aditivos qualitativos e quantitativos nos contratos administrativos. É importante eu explicar para você que esse vídeo já está atualizado com a Lei 13.979, Lei Federal. Bom, mas vamos começar pelo nosso aditivo quantitativo, de quantidade. Vamos falar de acréscimos e supressões. A administração, após realizar uma licitação ou uma contratação direta e durante a execução do contrato, pode se deparar com situações em que seja necessário acrescer um quantitativo àquele fornecimento, àquele serviço, aos insumos de determinada obra, porque mudaram-se as necessidades da administração e ela agora precisa de mais material ou mais serviço ou modificar ali a obra em si. Da mesma forma, ela pode precisar de menos quantitativo, né? Ela precisava de X e agora precisa de menos X, porque o pessoal está em casa, está em quarentena, não está vindo trabalhar, então o quantitativo de água que eu comprava para o meu órgão público, por exemplo, é desnecessário atualmente. Então eu quero reduzir o quantitativo. Quero reduzir um quantitativo de serviço ou também dos insumos de determinada obra. Então, sempre que falarmos de aditivo quantitativo, estamos falando de acréscimos e supressões. A Lei de Licitações trata lá no artigo 65, inciso 1º, as hipóteses de acréscimos e supressões. Leiam comigo o parágrafo 1º do artigo 65. Olhem na tela. O contratado, parágrafo 1º, o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços e compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Então, há uma unilateralidade da possibilidade da administração impor ao contratado, esse acréscimo ou supressão deste limite percentual. Uma primeira informação importante é que essa unilateralidade ela não vale para os contratos das empresas estatais. A lei das estatais diz que qualquer aditivo contratual necessariamente tem que ter o aval, tem que ter o acordo de ambas as partes. Então, à exceção das empresas estatais, todos os órgãos públicos podem impor ali os 25% ou 50%, dependendo do objeto do seu contrato, ao contratado, e esse contratado ele não pode se opor sob pena de sanção contratual, sob pena de rescisão contratual. Ele é obrigado a aceitar essa redução de 25% ou esse acréscimo de 25%. Leiam agora, por favor, na tela, a Lei 13.979, artigo 4º I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões ao objeto contratado em até 50% do valor inicial atualizado do contrato. O que fez a 13.979? Ela aumentou o percentual de 25%. Se os senhores já viram os meus vídeos no nosso canal do YouTube, se não viram, vou colocar aqui em cima para vocês. Mas se vocês não viram os nossos canais, os nossos vídeos no YouTube sobre a 13.979, vão verificar que o objeto da 13.979 em compras públicas se refere a bens, serviços e insumos necessários ao combate aí da pandemia, ok? Mas não fala de obras, então tomem cuidado. Muito bem, além disso, a 13.979 então elevou de 25% para 50% o percentual máximo de aditivo e supressão. Todo o resto do que eu vou falar agora para vocês, todas as demais características continuam iguais, tanto na Lei de Licitações quanto na 13.979. E aí vamos abordar alguns problemas que podem acontecer com os nossos aditivos quantitativos. Primeiro, eu posso ir além dos percentuais previstos na lei? Eu posso acrescer além de 25%? Eu posso suprimir além de 25%? Bom, o que a Lei de Licitações e a jurisprudência nos diz é que supressões, reduções, diminuição do quantitativo, além dos percentuais, dependerá de um aval expresso do contratado. Então você até pode sair de 25% para 40% de redução, se eventualmente o contratado manifestar expressamente, coloque no teu processo para não ter dor de cabeça no futuro, a aceitação, se ele concordar expressamente em reduzir este quantitativo. Então, para baixo, além do percentual, é possível a redução. Agora, e para cima? E se eu quiser acrescer, não 25%, mas eu quiser acrescer 30%, 40% nos casos comuns da Lei de Licitações? Bom, nesse caso, há uma vedação expressa na Lei de Licitações que proíbe acréscimos além destes percentuais. E por que proíbe? Porque
Se permitisse, poderíamos ter um caso absurdo da empresa assinar com a administração um contrato por dispensa de licitação, um valor muito pequeno, né? E depois aditivar este contrato em 1000%, 2000%, fugindo aí, né, das modalidades de licitação, fugindo da licitação. Então, para evitar fraude ao procedimento competitivo, fraude à licitação, né, a burla ao procedimento licitatório, há uma vedação expressa aos acréscimos além dos percentuais. Então, para baixo, pode com a concordância, para cima, nunca pode. Próxima dúvida: itens não previstos na planilha. Eu tenho alguns órgãos públicos que são nossos clientes em consultoria e normalmente vem lá para nós da Roth darmos um parecer. Olha, eu quero reduzir esses insumos da planilha da obra, né? E quero acrescer esse item que não estava previsto na planilha da obra. Posso? Não, não pode. Todo acréscimo e supressão, principalmente os acréscimos nesse caso, devem se referir sempre, sem exceção, a itens já previstos originalmente no contrato, ou seja, já previstos na planilha. Eu só posso acrescer e suprimir, não é, aquilo que já consta da planilha, aquilo que já consta do contrato. Tranquilo? Muito bem. E acréscimos e supressões simultâneos? Ricardo, eu posso fazer no mesmo contrato um acréscimo e uma supressão? Pode, mas pode de determinada forma específica. Veja só, a jurisprudência hoje entende, capitaneada aí pelo Tribunal de Contas da União, que os percentuais de acréscimos e supressões devem ser tratados separadamente, ou seja, não pode existir compensação. Ricardo, como assim? Eu já li isso na internet, mas eu não consegui entender. Vou te dar um exemplo. Você não pode, por exemplo, acrescer num objeto em que o percentual seria de 25%, você não pode acrescer 50% e mais para frente no mesmo contrato reduzir 25% e dizer, olha, no final das contas deu os 25% que a lei permite. Não, isso é ilegal, isso a jurisprudência não aceita, vai julgar os teus aditivos, tanto de acréscimo quanto de supressão, irregulares, ok? O que se pode fazer é você acrescer 10%, né? Eventualmente fazer uma redução desse quantitativo em 10%, 15%, mas sempre tratar os percentuais de acréscimo e os percentuais de redução separadamente, sem somá-los uns aos outros, ok? Sempre, e aí mais uma dúvida, calculá-los com base no valor inicial do teu contrato. Então, sempre que você for pleitear um aditivo de 10%, 15%, 20%, a base de cálculo deste percentual vai ser o valor do contrato original, lá na data da assinatura, atualizado para a data atual. Um exemplo, eu tenho um contrato de serviço que está no seu terceiro ano, já foi prorrogado a primeira vez, foi prorrogado a segunda vez, está durante a execução do terceiro ano de vigência desse contrato e eu preciso agora acrescer 15%, é um fornecimento, eu quero acrescer 15%. Posso, mas a base de cálculo dos 15% será o quê? A soma dos 3 anos de contrato? Não. Eu vou voltar lá na assinatura do contrato, vou pegar o valor do contrato e vou atualizar para o dia atual. E aí então eu vou ter o valor atualizado para o cálculo dos meus 15% que eu desejo acrescer ou eu desejo reduzir no meu contrato administrativo, ok? Então sempre a base de cálculo, data original do contrato, atualizado para a data atual, sem somar os vários exercícios. E uma dúvida que a gente vai falar sobre o quantitativo é o acréscimo ou supressão nas atas de registro de preços. Eu posso fazer acréscimo e supressão nas atas de registro de preços? A resposta é não. Eu só posso fazer acréscimo e supressão em contrato administrativo. Mas se você me segue no canal, você já viu, ou deveria ter visto, se tivesse aí se inscrito e ativado o sininho para receber os novos vídeos, você já viu no meu vídeo de registro de preços que a ata de registro de preços ela pode ser transformada num contrato. E aí sim, esse contrato, agora regido não mais pela legislação do registro de preços, mas pela lei 8666, a lei de licitações, esse contrato pode ser aditivado tanto para acréscimo quanto para supressão. Então, aditivar para acréscimo e supressão a ata diretamente não posso, mas se eu transformar a ata em um contrato administrativo, né, de modo oficial, de modo expresso, eu posso então aditivar este contrato.
Bom, essas eram as informações do aditivo quantitativo. Vamos falar do aditivo qualitativo. No aditivo qualitativo, a minha intenção não é crescer ou suprimir. A minha intenção é corrigir o meu objeto, corrigir o meu projeto básico. Eu, quando elaborei o projeto básico da obra, não previ determinado problema. Era imprevisível, não tinha ali no meu escopo contratual para aquele serviço determinada atividade, e sem aquela atividade, sem aquele aditivo qualitativo, eu não vou conseguir chegar no meu resultado contratual, no meu objetivo contratual. Então eu preciso alterar o meu contrato para que eu faça então um aditivo qualitativo, uma correção de escopo, uma correção de projeto. A pergunta que a gente sempre faz em aditivos qualitativos é: professor, o aditivo qualitativo, ele se limita ou não aos 25%, 50%? Bom, quem vem nos responder isso é o Tribunal de Contas da União, com uma decisão plenária lá de 99, lá de 1999. E ela diz o seguinte: em princípio, você não poderá ultrapassar o percentual dos 25%, 50% previsto no artigo 65 da Lei de Licitações. Você não poderá ultrapassar o percentual previsto na lei para os aditivos qualitativos. Mas, excepcionalmente, se você atender a 6 critérios que eu vou te falar agora, a 6 critérios definidos nessa decisão do TCU, então, decisão 215 de 99, se você atender a esses critérios, a esses requisitos, será possível celebrar o aditivo qualitativo sem limite de valor. Então a resposta é: posso fazer sem limite? Pode, mas você tem que atender 6 pressupostos. Vamos ver quais são os 6 pressupostos. Primeiro, a licitação, a rescisão do contrato atual e uma nova licitação ficarão mais caros do que eu celebrar um aditivo qualitativo com o atual prestador do serviço, com o atual contratado. Como é que eu verifico isso? Eu preciso ter um orçamento do atual contratado, quanto ele vai me cobrar a mais para aquele aditivo qualitativo, e preciso fazer pesquisa de mercado para saber o quanto ficaria uma rescisão de contrato agora, lembrando aí que eu tenho direitos indenizatórios normalmente para o contratado, uma rescisão antecipada de contrato, e a licitação do resto desta obra ou deste serviço já com esta correção. Se eventualmente a rescisão e a licitação ficarem mais caras que o aditivo, então o primeiro requisito você já satisfez, ou seja, a economicidade do aditivo contratual. Lembre-se que vocês terão que colocar isso no processo. Então a pesquisa de mercado, os cálculos da rescisão antecipada do contrato, os direitos do contratado, os direitos indenizatórios, o orçamento do contratado para celebrar o aditivo, todos eles devem vir para o processo. Segunda hipótese, o contratado ter condições de executar o objeto, o aditivo, porque eventualmente aquele serviço que não foi realizado não faz parte do escopo daquela empresa. Então eu preciso ter uma informação, talvez até no próprio orçamento, que ele me manda do aditivo, dizendo: olha, a nossa empresa tem condições de executar este objeto complementar, esse aditivo contratual. Terceira hipótese, decorrer de fato superveniente, não previsível pelas partes. Então, o aditivo qualitativo, ele tem que decorrer, o objeto do aditivo tem que decorrer de algo que era imprevisível naquela época pelas partes. A doutrina hoje disponível, ela dá o seguinte exemplo, entre vários outros. Imaginem que vocês fizeram a licitação para a construção de um prédio, de um hospital, e durante as escavações para a fundação, vocês se deparam com uma rocha muito dura, muito grande, que não tinha sido detectada nas sondagens prévias do terreno. Bom, eu não posso terminar o prédio sem retirar aquela rocha. Só que aquela remoção vai custar 70% do valor do meu contrato. Posso fazer por quantitativo, posso fazer por qualitativo, preciso respeitar os 25%. Bom, o que a doutrina e a jurisprudência entendem era que ninguém previa aquela rocha ali, foram satisfeitas as sondagens legais e ninguém acabou prevendo aquela rocha ali, não foi detectada regularmente aquela rocha. E agora um dado importante:
a remoção daquela rocha não descaracterizará o objeto. Ou seja, eu vou entregar o mesmo objeto ao final do meu aditivo qualitativo. Eu estou só então corrigindo, adequando o meu escopo para chegar no mesmo objetivo. Ok? Então, o objeto do aditivo ser imprevisível, incontrolável pelas partes. Lembre-se que também há jurisprudência, e nota importante, que também há jurisprudência no sentido de que se o aditivo qualitativo se tratar de uma falha, humana, uma falha contratual de terceiro ou de um funcionário público que elaborou o projeto básico ou o descritivo, o termo de referência, é possível fazer o aditivo qualitativo, mas será obrigatório o procedimento de responsabilização de quem fez o termo de referência, de quem elaborou o projeto básico, seja ele funcionário da administração, seja ele uma empresa contratada para aquele determinado serviço em específico, ok? Vamos para frente. Além desses 3 requisitos, não ocorrer a modificação do objeto. Isso, para mim, é o mais importante. Recebi um pedido de parecer uma vez de uma prefeitura que estava construindo um posto de saúde e queria agora modificar aquela construção, modificar o projeto básico para que, ao invés de um posto de saúde, aquilo se transformasse numa escola e existiria aí um acréscimo muito grande de obras para que chegasse ao novo objetivo. O parecer, obviamente, tem que ser pela impossibilidade desse aditivo qualitativo. Por quê? Porque você mudou a natureza da tua obra, você mudou a natureza do teu objeto, você mudou a destinação, você mudou o objetivo. E se você mudou o objetivo, a destinação, a natureza, a característica, você não pode celebrar o aditivo qualitativo. Um outro exemplo previsto na doutrina é aquela obra pública que está sendo construída, 10 andares de um determinado prédio, e a administração agora quer colocar um heliponto em cima deste prédio. É aditivo quantitativo ou é aditivo qualitativo? Bom, quantitativo a gente já sabe que não é, porque não pode colocar itens não previstos originalmente. E originalmente, no nosso exemplo, não tinha previsão ali do heliponto. Então, quantitativo não é. E qualitativo, será que é? A pergunta é, quando eu colocar o heliponto, eu estou entregando o mesmo objeto? Eu estou entregando a mesma obra? Ou eu estou entregando um outro tipo de prédio? Eu estou entregando um outro tipo de prédio. E se eu estou entregando um outro tipo de prédio, eu não posso celebrar um qualitativo. Ah, Ricardo, mas o prefeito quer, a autoridade quer o heliponto em cima do prédio. Como é que eu faço? Bom, se não é quantitativo, se não é qualitativo, só te resta uma alternativa. Começar um procedimento de contratação do zero. Verificar quanto custa, se cabe na dispensa ou não, se tem que ser feita a licitação ou não, se é emergencial ou não, qual o valor, qual a modalidade e fazer um procedimento todo novo para colocar aquele qualitativo. Ok? Então não pode descaracterizar o objeto, não pode mudar o objeto, não pode mudar a natureza do objeto. Há uma exceção a essa mudança. A jurisprudência entende que correção de objeto para adequação à lei, adequação à norma técnica, é possível de forma qualitativa. O exemplo que existe na jurisprudência é: eu estou construindo um prédio e esqueço de colocar toda a sinalização e infraestrutura para as pessoas com necessidades especiais. Então, o elevador que estava previsto lá na minha obra era um elevador sem a sinalização sonora dos andares, não tinha sinalização no piso, não tinham as portas mais largas, não tinha os equipamentos de segurança para apoio dos deficientes físicos. Ora, sem estes itens, a obra não pode ser inaugurada, não pode ser liberada para uso. Eu preciso adequar o meu projeto. Mas eu já comecei a executar a obra, eu já comecei a executar o meu projeto, o meu serviço. Como eu faço? Bom, a jurisprudência entende que para a adequação do teu objeto a uma norma técnica, a adequação do teu objeto a uma norma legal, é possível aditivo qualitativo independentemente dos percentuais, mas, e aí a gente volta alguns minutos nesse vídeo, mas eu vou ter que responsabilizar ou verificar se há responsabilidade da pessoa que elaborou o termo de referência, o memorial descritivo, o projeto básico, quando da licitação da obra nos seus conceitos, nos seus moldes originários, ok? Vamos para frente.
ser necessária para a conclusão do objeto. O aditivo qualitativo, ele tem que ser necessário para terminar aquele serviço, para terminar aquela obra, para alcançar o objetivo proposto pela contratação. Eu tenho que justificar, quando eu vou solicitar o meu aditivo, eu tenho que justificar que e tem que demonstrar, obviamente, teoria dos motivos determinantes, né? Tenho que demonstrar que sem aquele aditivo eu não vou alcançar o objetivo do meu contrato. E aí é importante só a gente fazer um parágrafo. Esse objetivo tinha que estar descrito lá no começo da licitação, né? Quando você justificou por que queria esse contrato, por que queria esse serviço, esse fornecimento ou esse objeto. Então, o aditivo ele tem que ser essencial para a conclusão, para o alcance do objetivo inicialmente definido pela administração. E o último requisito é que sem o aditivo eu vou acabar impondo para a administração um sacrifício irreparável, um sacrifício de difícil reparação, e não um sacrifício meramente financeiro, que era o primeiro requisito, não é? A rescisão e a nova licitação ficarem mais caras do que o aditivo, e aí eu teria o permissivo para fazer o aditivo. Além do sacrifício financeiro, a não realização do aditivo criar também, não é, um prejuízo irreparável, de difícil reparação para a administração. Seria justificar, olha, se eu tiver que parar o meu contrato agora, fazer uma nova licitação, para daí então começar a execução, terminar o posto de saúde, para começar a atender o paciente, né, atender os munícipes, já vão ter morrido aí não sei quantas pessoas, né? É essencial que eu faça essa adequação já, né? Agora. Então, um sacrifício à coletividade, um prejuízo à coletividade. Agora, como comprovar todos esses itens que eu passei para vocês da 215/99 do TCU? Eu recomendo a você, gestor público, que faça uma justificativa do pedido de aditivo contratual qualitativo, não é? Abrindo itens um a um, não é? E explicando um a um a adequação do teu aditivo, da tua motivação, da tua necessidade a esses requisitos que foram lidos. Para que você possa então dizer, bom, satisfeitos todos esses requisitos, o aditivo pode ultrapassar os 25% e pode então ser feito de forma qualitativa, ok? Essas são as informações essenciais sobre o aditivo quantitativo e qualitativo, já adequadas pela 13979. Lembrando que a única coisa que muda com a 13979 é o percentual de 25% para 50%. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, né? Dar o seu like e ativar o sininho para que receba os novos vídeos, né? O seu like é importante para mim, porque me motiva a fazer mais vídeos e serve para o YouTube também divulgar este vídeo como relevante para auxiliar os seus colegas, os seus contratados, os seus parceiros que possam ter a mesma dúvida. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!